gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Aí Davi disse: eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ele não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os do cidadão de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos quais haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Tudo se resume no início e no fim dessa história, e no meio tem todo o processo de solução. Vamos entender um pouco o contexto histórico dessa época, o contexto espiritual de toda dessa história que acabamos de ler. Essa história se passa durante o reinado do rei Davi, em um período, gente, posterior de grandes vitórias, grandes guerras, e o reinado de Davi já estava consolidado. Davi já tinha um reinado bem estabelecido, e inclusive Israel, nessa época, já estava, de certa forma, estável, né? O governo estava mais estabilizado. Só que a gente viu no início dos versículos uma fome de 3 anos consecutivos atingia aquele país. E aí, gente, de acordo com a cosmovisão daquela época, aquela situação que não era uma situação de bênção, né? 3 anos, imagine 3 anos consecutivos de fome em um país. Então Davi começou a se questionar, aquilo tinha algo errado entre aquele povo e Deus. Professora, você está longe hoje, não está certo? Amém. Porque se ela me errar, ela diz: não, Lorena, em nome de Jesus. Na cultura hebraica daquela época antiga, a prosperidade da terra estava diretamente ligada ao quê? À obediência. Às alianças que eram feitas do povo com Deus. Então, situações como essa, fome, seca, pestes, tudo isso era um sinal de que alguém quebrou a aliança, pastora Jussiara. Isso você vai ver, essa descrição, lá em Deuteronômio 28, você vai ver que era dessa forma. Então, alguém quebrou a aliança. E Davi, sabendo disso, foi na fonte certa. Para quem ele foi buscar? Deus. A fome leva Davi a buscar a face do Senhor, a resposta do Senhor. E ele não fez muito esforço, não. Ele perguntou e Deus respondeu. E Deus diz, isso aí é consequência da quebra de aliança entre o povo chamado Gibeonitas e
Saul. Então existia, gente, sobre a família de Saul, sobre Saul e sua casa, uma culpa de sangue. A gente vai falar sobre isso hoje, uma culpa de sangue. E isso por conta de ter matado os gibeonitas. Como eu falei, na palavra nos mostra que os gibeonitas eram um povo, né? Era os remanescentes dos amorreus, que havia feito, não nessa época, uma aliança com Israel. Sabe quando foi feita essa aliança? Na época de Josué. Josué, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Josué concedeu-lhes, ou seja, concedeu-lhes aos gibeonitas paz, e fez com ele a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ou seja, Josué e os líderes de Israel juraram diante de Deus que não destruiria os gibeonitas. Essa aliança, gente, seja em que época for, ela era inviolável, ela era sagrada, precisava ser respeitada. Quando Saul entra nessa história, fazendo esse mal aos gibeonitas, já tinha passado séculos. Saul nem vivo mais estava, quando Davi estava passando por essa questão da fome. Então tem alguma coisa que está permanecendo de geração em geração. Então, aos olhos de Deus, ocorreu uma violação, um juramento sagrado foi quebrado. E muitas vezes, gente, nós estamos dentro desse contexto, nas nossas vidas. Passando, vamos botar umas aspas aqui, fome. Passando fome, não fome literal, mas uma escassez. Às vezes uma escassez financeira, às vezes uma escassez relacional, às vezes uma escassez emocional. Áreas da nossa vida que não rompe, não vai, começa e para, tem sinal de maldição. Áreas que você parece que não consegue frutificar, não consegue avançar. Ciclo se repete, começa a andar, e daqui a pouco para de novo. E nós, gente, sabendo dessa história, se você não sabia dessa história, vocês estão sabendo hoje. Precisamos nos comportar e nos posicionar como Davi. Foi o que Davi fez, buscou a Deus. Você precisa honestamente, sem medo, de dizer: Senhor, tem algo errado. Tem algo por trás dessa situação que eu estou vivendo em ciclos repetitivos que eu não esteja enxergando. Porque Davi, gente, estava sofrendo as consequências da fome e ele não sabia o que Saul tinha feito lá atrás. Ele não sabia. E nós vamos precisar ter essa humildade e ir para diante do Senhor. Senhor, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha família que eu não consigo romper financeiramente? O que está acontecendo porque toda da minha família, todas as pessoas divorciam? Porque o que está acontecendo que na minha família tem história de suicídio? O que está acontecendo que toda a minha família tem história de acidentes trágicos? Nós precisamos chegar diante de Deus para fazer essas perguntas. E Deus vai lhe responder. Amém, gente? Deus fez o que com Davi? Ele não só respondeu, ele já deu o problema lá na raiz. Deus deu logo tudo. O problema foi Saul. Então, Deus vai lhe dar a raiz do problema. E que nesses casos, gente, o problema não é agora, Lorena, eu sou dizimista e ofertante dessa casa. Lorena, eu sou generosa com as pessoas que o Senhor me coloca ao meu redor. Mas eu não consigo romper financeiramente.
Nós teríamos duas perguntas a ela, né, pastora Rose? Uma parte pode ser por uma desorganização financeira. Não, Lorena, eu sou muito organizada. Não, Rose, eu sou daquela do Excel, daquela coisa assim, muito organizada, eu vou dentro. Então tem maldição, meu irmão. Alguém lá atrás defraudou, alguém lá atrás roubou, alguém lá atrás fez algum ato ilícito relacionado ao dinheiro. Você financiou aborto. Tudo isso, gente, amaldiçoa finanças. Eu sei que essa é uma palavra forte e hoje é forte mesmo, mas ela também é uma palavra reveladora. Essa palavra, quando eu ouvi pela primeira vez, que foi quando eu estudei sobre isso lá no Pastor Cote, lá na IFOL, como isso abriu os meus olhos e como eu precisei fazer caminhos de volta para poder restaurar tudo isso aí. Muitas vezes, gente, o que nós estamos vivendo é por conta de uma aliança que foi quebrada, de um pecado que não foi confessado ainda. E aquela seca, entre aspas, do lado de fora que está sendo apresentado, na verdade revela tão somente uma desordem que tem dentro. Não só dentro de si, mas dentro da sua casa. Amém, gente? E nós vamos precisar fazer que nem Davi, antes de desistir, antes de desesperar, antes de não entender, dizer assim, não, eu estou fadado a isso. Nós vamos precisar ir ao Senhor para tratar com isso. Nós vamos precisar ir para saber o que é que está acontecendo. E enquanto você não fizer esse ato, você estiver lutando, não, o problema é esse, encontrando justificativas, a escassez não acaba. Porque o problema não está aqui, está lá atrás. Amém, gente? E aí no versículo 1, diz logo, né? Durante o reinado de Davi houve fome que durou 3 anos. 3 anos de seca. Isso nos mostra, é uma evidência do juízo divino. Porque Davi, gente, era justo. Davi estava fazendo tudo certinho. Davi já tinha gerado um governo estável. E aí foi quando ele foi atrás e a gente viu a história, foi quebrado uma aliança. Gente, preste atenção numa coisa. A gente fala, todo domingo eu falo isso aqui. O mundo espiritual, ele é legal. Do mesmo jeito que o mundo físico. Então, todo acordo, toda aliança que você faz no mundo físico, você tem que executar. Senão você vai sofrer uma retaliação, uma punição, não é verdade? Eu não posso querer ter um carro e não pagar o IPVA. Porque eu vou, em algum momento, sofrer alguma sanção. No mundo espiritual, as coisas acontecem da mesma forma, gente. Nós vamos precisar entender que acordos, aliança, elas vêm, né? Elas carregam, a melhor palavra é essa mesmo, elas carregam com ela uma maldição. Toda aliança, ela carrega uma maldição. Mas a maldição vem, não, a maldição só vem quando você quebra. Ou seja, vem com uma aliança a punição, caso você quebre essa aliança. Maldição, gente, nada mais é do que a punição da quebra da lei. E se você achar, Lorena, não existe mais, nova criatura eu sou, não existe. Se você achar que não existe mais maldição, você está me dizendo que não existe mais consequências do pecado. É ou não é verdade, gente? Se você disser que não, Lorena, não dá certo, isso não existe, então pode jogar fora a Bíblia, pode jogar fora tudo que a gente ensina aqui. Porque quando você tira a lei, a maldição deixa de existir. Mas nós não podemos tirar. Então, vem a lei e vem junto a punição, caso você quebre. Está fazendo sentido para você, gente? Então, toda vez que essa maldição é quebrada, ocorre uma punição. Lorena, então quais são as causas de maldição? Eu não posso falar todas aqui. São muitas causas de maldição. Mas eu vou falar algumas.
Iniquidades dos pais, herança familiar, nós falamos muito sobre isso. Herdeiros espirituais podem carregar as consequências dos pecados dos seus pais. Olha o que diz lá em Êxodo 25. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Gente, pecados não redimidos, pecados não confessados, se repetem de geração em geração. Castigos que muitas vezes chegam na vida dos filhos aconteceram porque os pais erraram. Não, Lorena, eu não acredito nisso. Tudo bem, vocês têm direito de não acreditar, mas a lei e a punição estão sobre você. Não é sobre você acreditar. Por exemplo, se eu aceito ou não aceito que se eu passar ali na rua da frente, acima de 60, eu vou receber uma multa de qualquer jeito. Eu sabendo, eu não sabendo que tinha pardal ali. Não é sobre eu ter consciência. O mundo é legal. No mundo físico e no mundo espiritual. Se você chegar, vamos imaginar que aqui tivesse uma chama de fogo e eu encostasse aqui, é claro que eu vou me queimar. Queimar eu quero? Não, mas eu passei do limite. E vai chegar a punição. Então não é algo que é lógico, existem leis. E nós precisamos estar atentos, porque nós podemos estar sofrendo consequências. Assim como Davi estava na história de hoje. Mas também trago uma boa notícia, que do mesmo jeito que recebemos a maldição, recebemos as bênçãos. Olha o que tem lá em Salmo 112, versículo 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Então, se seus pais temeram a Deus, se seus pais tinham prazer nos mandamentos do Senhor, a palavra lhe garante que você vai ser poderoso. Que essa geração, ele diz aqui, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Então tem coisas que você é hoje porque seu pai foi temente a Deus. Tem coisas que você é hoje porque seu pai cumpriu os mandamentos. Deu para entender, gente? Outra causa de maldição, quebra de alianças, que é o nosso exemplo de hoje. Davi, gente, percebeu que havia algo errado. E aí, ele foi logo para Deus, porque ele sabia que aquela situação que a nação de Israel estava sofrendo era por conta de alguma injustiça, algo que tinha acontecido. O passado que ainda não tinha sido redimido. Era o que Davi e aquele povo estava passando durante os 3 anos consecutivos. Eu não posso chegar, gente, eu não tenho tempo para isso, né? Isso seria um curso sobre alianças, sobre maldição. Nós não temos tempo para isso. Mas várias situações, quebra de aliança, eu coloquei quebra de aliança do casamento, com adultério, com o divórcio. Quebra de aliança com o próprio Deus, sinal de rebelião, com apostasia. Idolatria é uma causa de maldição. Rebelião contra os pais é uma causa de maldição. Você quer ver uma pessoa estéril? É aquela rebelde. Rebelião contra os pais. Morte prematura, rebelião. Então, miséria, sequidão. Às vezes as pessoas chegam lá, minha vida não anda, Lorena. Lá na sala de aconselhamento não anda, mas... Aí eu pergunto, não sei do meu pai, não quero ver aquele homem na minha vida. Então, vamos começar por aí. Não dá, não fecha a conta. É por aí que eu tenho que começar. Outras causas de maldição, gente, fortíssima. E eu preciso alertar a igreja sobre isso. Envolvimentos com
ocultismo, espiritismo, feitiçaria, bruxaria, satanismo. Nós precisamos entender que aquilo que foi feito uma aliança, um pacto, direto ou indiretamente, você pode estar sofrendo retaliação até hoje. É uma das principais causas de maldição na vida de uma pessoa. Porque a Bíblia é clara, gente. Olha o que diz lá em Salmo 16:4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Não tem como você se aliançar. Lorena, mas eu não vou mais. Não foi renunciado ainda. Não foi colocado na cruz isso ainda. Então você vê sofrimento multiplicado, perdas de filhos, viuvez precoce. Você vê isso na família, distanciamento de Deus, destruição, todo tipo de miséria. Você observa a partir de pessoas que se envolveram com o ocultismo. Tudo que você se envolveu, tudo que você recebeu. Gente, tem pessoas que recebem, que estão dentro de igreja, usando dom contaminado, porque o seu acordo lá atrás ainda não foi redimido. Não foi renunciado aquilo que você se coligou lá atrás. Está dando para entender, gente? Então, muitas vezes, a origem das nossas crises de hoje não está no presente, mas num passado ainda não tratado. E embora as pessoas elas estejam acostumadas no mundo físico à impunidade, no mundo espiritual você não consegue ficar impune da quebra da lei. Aquilo que você plantar, você vai semear. O que você plantar, gente, se você se envolveu, se você fez pactos, você vai precisar renunciar a isso. Você vai precisar colocar isso diante de Deus para poder tirar essa legalidade. Porque o que é que acontece, gente? Tem brecha aberta. Tem brecha aberta. E onde existe uma ilegalidade humana, coexiste a legalidade demoníaca. Enquanto você não fechar essa brecha, Satanás está amando isso. Ele está aqui. Você sabia que ele está aqui? Ele está dizendo, cala a boca. Eu tenho certeza que ele está mandando eu calar a boca aqui. Porque eu estou trazendo para você essa verdade. Porque a coisa que menos ele quer, é que vocês saibam disso. E a coisa que e eu peço a vocês, gente, em nome de Jesus, anotem tudo isso. Isso é importante você anotar. A neurociência já comprova que apenas em 24 horas só fica 13% de tudo que a gente ouve. Em 24 horas. Isso aqui é uma palavra que eu poderia ir muito mais profundo. É uma palavra de estudo. Aqui é um culto mais de estudo, de ensinamento. Mas não deixe de vir. Eu atendi esses dias um irmão que trouxe um caderninho. Achei tão lindo. Um homem. Nossa. Fico tão feliz quando os homens vão lá na nossa sala. Né? A gente vê porque a figura paterna, gente, a figura do homem está sendo destruída. E quando a figura humana, ou quando a figura paterna, quando a figura masculina está sendo destruída, toda uma série é destruída. Pode a mulher ser impecável, o filho impecável, mas se o pai estiver torto está todo mundo. Acaba entortando todo mundo. Porque a mãe precisa assumir um papel, o filho precisa assumir outro papel, entorta tudo. Então, quando eu vejo homens... Cadê ele? Eu nem estou vendo aqui ele. Quando eu vejo homens na minha sala com um caderninho, ele veio com um caderninho, tudo escrito. Ele tem, Lorena, eu tenho do primeiro Souza que eu fui. Aí ele lá, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Você vai chegar muito longe. Deus está lhe levantando como Neemias da sua casa. E aí, Cristiano, né? Ele chegou lá, tudo lá anotadinho. Um cara contou a história dele. Estava na roça mesmo. E está se permitindo ser restaurado, ser tratado.
Então nós precisamos, Satanás quer que você deixe a brecha aberta mesmo. Porque é justamente um voto quebrado, um pacto oculto, um envolvimento com feitiçaria que ainda não foi renunciado, as injustiças que ainda não foram reparadas. É justamente isso que ele quer, porque Satanás, ele é o advogado de acusação. Eu estou preparando uma mensagem para você chamada de Trono Divino, que o pastor Cote, ele ministra, ensina para a gente lá. E é uma mensagem poderosíssima que mostra todo um júri. E nesse júri, Satanás é o advogado de acusação. Lorena, deixa de coisa. Não existe isso, irmão. Pelo amor de Deus. Você está numa batalha e você não sabe. Você é filho amado de Deus. E Satanás odeia Deus. Como ele não mexe em Deus, porque Deus não vai perder tempo com ele. Ele é intocável. Deus não vai nem mexer, ele não, nem se atreve. Ele vai mexer em quem? Nos filhos amados. É contra nós a guerra, não é contra Deus. Então nós precisamos, gente, resolver essa situação, fechar essa brecha. Não devemos cogitar uma proteção divina sem antes resolver essa situação, não é coerente. Então às vezes você quer, Senhor, resolva, resolva, resolva. Mas como, meu irmão, você ainda não restituiu as pessoas que você defraudou? Como, meu irmão, que você não pediu perdão para aquela pessoa? Como eu vou fazer isso se você nem se arrependeu do pecado que você cometeu? Está dando para entender, gente? Então, assim como Israel passou a fome por causa do pecado de Saul, muitos hoje estamos aí em crises familiares, emocionais, espirituais, porque há heranças não tratadas. Pecados não redimidos. E qual é a consequência disso? Dor. Aquele padrão invisível de repetição. Aí você vê divórcios em série. Doenças recorrentes nessa família. De forma inexplicável. Falência em várias gerações. O que é isso? Maldição, e entenda uma coisa, vou ter que falar. Gente, maldição. Foi criado um mito muito negativo, pastora Jussiara, em torno desse nome. O nome maldição parece para as pessoas algo ruim, mas não. Maldição é algo... Maldição, só para vocês terem uma ideia, ela é bíblica, não tem nada a ver por causa do ocultismo, nada. É uma palavra bíblica. Ela aparece na Bíblia em torno de 200 vezes. E ela representa o amor de Deus por nós. Como assim, Lorena? Maldição representa o amor de Deus por nós. Se é algo ruim. Quem é pai e mãe aqui? A maioria, né? Quando os seus filhos fazem algo de errado, você leva ele para o parque de diversão? Você dá aquilo que eles gostam? É assim? Não é assim. Quando você observa que seu filho fez algo, você precisa fazer o que com ele? Disciplinar. Você vai precisar o quê? Ensinar. Para que ele não vá mais por aqueles maus caminhos. Não é assim, Lu? Aí hoje tem diversos tipos de castigo, né? Um vai ficar sem celular, outro vai ficar sem o shopping, outro vai... Diversas formas. Para que aquela pessoa aprenda a não fazer mal. Isso é a maldição na nossa vida. Deus nos ama tanto que Ele permite que situações aconteçam para trazer você de volta para os caminhos dEle. Ficou claro, gente, isso? Mas as pessoas ignoram os sinais. Deus, antes de muitas coisas, Ele dá sinais, mas você ignora, continua querendo botar o dedo na tomada e não se machucar. Dá sinais, mas vai chegar um tempo que as coisas acontecem. E muitas vezes as pessoas dizem assim, Lorena, não é não, menina, é isso é coisa da minha família. Isso aí, esse é o meu destino. Mentira! Não é isso que Deus tem para você.
Não é isso. Deus quer que você se toque, acorda. Estou apertando aqui as finanças para que você possa olhar um pouquinho lá para trás e observar. Senhor, tem alguma coisa aqui que eu não saiba que meus antepassados fizeram? Quem fez isso? Davi. Davi fez isso. No versículo 3 ele diz que posso fazer. Ele entrou no processo. Deus, o que foi que é que está acontecendo? E aí Deus falou para ele. Mas o que foi que Davi fez a partir da revelação de Deus para ele? Davi se posicionou. Essa começa a história agora. Vamos agora poder aprender para a gente fazer isso lá em casa, nas suas casas. Davi se posicionou, ele não omitiu. Ele não se omitiu. Ele consultou a Deus, Deus entregou e ele entrou na brecha pela família. Ele toma responsabilidade. Vocês têm responsabilidade para com a sua família. Davi entrou na brecha porque ele sabia que só existia uma quebra de maldição quando tem um caminho de volta a ser feito. No dia de hoje, gente, nós precisamos fazer a mesma coisa, ter a atitude de Davi. A restauração não vai acontecer na sua casa se você não se posicionar. A restauração começa, gente, quando você para de apontar o dedo para os que moram com você e começa a tomar responsabilidade. Pais e filhos, pare de culpar os seus filhos. Pare de dizer que esse menino é mal criado, que esse menino é isso, e olhe para você, ele é fruto do que você entregou a ele. Se você não estiver gostando do que você está vendo, vá reparar primeiro você. É sobre você. Pare de achar que as disfunções é por conta da escola, é por conta desse tempo difícil. Não adianta querer culpar outros, não adianta ficar buscando culpado. Vá para a cruz, se arrependa. Senhor, eu errei. Senhor, eu quero entrar aqui na brecha pela minha família, porque eu creio na restauração e no poder de Jesus na minha vida. Foi isso que Davi fez. Davi poderia o quê? Davi poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não foi eu. Isso foi culpa de Saul. Deus, resolva com ele. Eu não tenho nada a ver com essa fome, mas não foi isso que ele fez. Ele se colocou na brecha. Ele se colocou diante daquela situação e fez todos os caminhos de volta, porque para restaurar, precisa fazer caminho de volta. Todo o processo de restauração você vai precisar agora, humildemente, fazer esses caminhos de volta. Aqui na nossa história, gente, os gibeonitas, eles não queriam finanças, não queriam nada financeiramente. Eles pediram o quê? A morte dos 7 descendentes de Saul. E depois que isso aconteceu, o que foi que aconteceu com a maldição? Cessou. A maldição cessou porque a justiça foi estabelecida. Porque o pecado foi redimido. E eu quero abrir um parênteses aqui para você. Não é que eu estou convidando você para matar ninguém. Naquela época, a justiça era feita com sangue, né, professora? Porque ainda não havia tido o quê? O sacrifício, a morte de Jesus. O sacrifício, o sangue derramado de Jesus. Por isso era sangue com sangue. Hoje a justiça é liberada quando você diz, eu reconheço o meu erro. Eu me arrependo, Senhor. E eu me posiciono diante da minha casa para restaurar todos os erros dos meus antepassados.
Ele quer agora, sabe o que Ele quer? Que você mate o seu orgulho. Ele quer que você mate agora, liberando esse orgulho para você ir pedir perdão ou perdoe quem errou com você. Sabe como é que Ele quer que você mate hoje? E vá para a restauração quando você entra num processo de redenção, de submissão, de humilhação. Sem isso, gente, não há libertação. Sem isso não há reparação, não há restauração. Não é do seu jeito, é do jeito que Deus determinou. E aí, no versículo lá, final, versículo 13 diz assim: depois disso, depois o quê? Que Davi reparou, que Davi fez o caminho de volta, que Davi se humilhou diante dos gibeonitas, que Davi fez o que devia ter feito para aquele tempo. Aí sim, cessou a fome. O que é que isso me ensina, gente? Que não é apenas identificar a raiz do problema, porque eu tenho certeza que vocês identificaram na minha conversa a raiz do problema aqui. Muitas vezes. Mas é necessário ir até o fim nesse processo de restauração. Tem pessoas aqui que começaram conosco na cura e restauração, entraram na brecha e hoje tomou uma proporção de restauração inimaginável. Coisas que ela nem mexia, nem imaginava que precisava ser limpada, mas ela se posicionou, entrou na brecha pela família e tudo que é errado está caindo por terra. No nome de Jesus, porque um se posicionou. Foi a família toda? Não. Tem um. E agora está chegando outro, e vai chegar mais outro. E tudo que é errado vai acabar na família dessa pessoa. Por quê? Porque ela tão somente se posicionou. Reconheceu a culpa, reparou, por exemplo, uma aliança quebrada, restabeleceu a justiça. E aí, então, Deus responde. Amém, gente? Quantas vezes nós estamos, Senhor, eu quero mais. Senhor, responde. Senhor, envia o tal do avivamento. Eu quero cura para essa área da minha vida. Eu quero restauração. Mas parece que o céu está fechado, não desce. A terra continua seca. E aí você precisa chegar diante de Deus. Senhor, tem algo que eu não estou sabendo. E para isso, gente, você tem a Deus. Deus fala com você. Se você está aqui hoje, gente, 8 horas da manhã, num culto como esse, um culto que confronta, esse aqui não é um culto fácil. Esses dias eu ouvi uma pessoa chegou para mim e disse: Lorena, eu convidei uma pessoa para vir para o culto, mas ela só conseguiu 1 ou 2 vezes. Por quê? Eu disse: e o que foi que aconteceu? Ela disse: eu não estou preparada para ouvir o que ela fala. Eu não estou preparada. Eu preciso me preparar mais para depois ouvir. Ela está errada, ela precisa estar aqui para que Deus vá capacitando. Mas ela não suportou essas verdades. Essas verdades, elas são indigestas para algumas pessoas. Mas é a palavra de Deus que nos ensina. Eu falei algo que não seja da palavra. E Deus está trazendo aqui, me trouxe aqui para revelar isso a vocês. Ministério Louvor. E nós vamos precisar, gente, estar diante de Deus. Senhor, me ajuda. Me faz enxergar porque eu quero mais. Derrama essa chuva de bênção na minha vida. Mas para isso, gente, eu vou precisar me posicionar diante dessa realidade. O que foi que Davi fez, gente? Ele começou, o que foi que ele fez? Vamos observar os passos de Davi. Primeira coisa que ele fez, ele consultou a Deus. Faça isso hoje na sua oração. Senhor, eu observo um padrão de repetição na minha vida. O que é que está acontecendo?
Eu observo um padrão de repetição na minha família. O que é que está acontecendo? Porque eu quero entrar na brecha. É preciso discernir o que é que está acontecendo. E para isso você precisa inicialmente de Deus. Você precisa do Espírito Santo. E creia, Ele vai te revelar. Ele vai lhe mostrar, se você estiver sensível para ouvir. E diante daquilo que Ele te falar, você vai dizer: Senhor, eu quero confessar, eu quero me arrepender, eu quero me colocar na brecha pelo erro do meu pai, pelo erro do meu tio, pelo erro do meu avô. É se colocar no lugar, é aquela intercessão por identificação. Eu me identifico com a dor dele e eu quero, a culpa é dele, tá? Você só quer minimizar as consequências que estão chegando na sua casa. De quem foi a culpa da história lá? Foi de Saul. Mas as consequências chegou para a geração. Assuma a sua responsabilidade. Lorena, eu não estou conseguindo. Eu pedi a Deus. Vem, a cura e a restauração está aqui justamente para lhe ajudar. A gente faz um mapeamento da sua vida. A gente pega de 3 a 4 gerações. A gente pega as fichas, né, Rose? Está lá, o avô adulterou, o pai adulterou, ele está aqui adulterando. O pai era lá alcoólatra, ele estava aqui dizendo que estava vencendo o vício do álcool. E assim por diante, é a mesma coisa. Quando vocês forem responder essa ficha um dia, e eu creio que todos vão passar por esse tempo. Porque é um tempo que nem todo mundo está preparado para a retaliação que ocorre quando a igreja se levanta para restaurar. Mas no tempo que chegar, vocês vão ver, meu Deus, é igual. O que meu pai fazia é o que eu estou fazendo. O que minha mãe se comportava é como eu estou me comportando. Oh, eu não quero mais isso para a minha vida. Então identificar e se posicionar. Se posicionar para dizer: eu não faço mais pacto com isso. Eu estou renunciando a isso na minha vida. Igreja, hoje eu trouxe aqui essa mensagem para vocês. Eu sei que não é uma mensagem simples. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Cote, que me entregou essa primeira palavra uma vez na vida. Eu louvo a Deus, um dia a gente vai trazer ele aqui e vocês vão honrá-lo. Porque a partir da vida daquele homem, ele revelou tudo isso para mim. E eu hoje posso revelar isso para a igreja. E eu quero hoje, gente, convidar vocês, pode ficar em pé no seu lugar, para que nós possamos, assim como Davi, nos posicionar. Eu quero que nós possamos nos posicionar para nos levantarmos como intercessores dessa geração. Aqueles que vão trazer a restauração para cada casa dessa. É para cada casa dessa. Imagine se cada um de vocês se levantarem como intercessores. Cada casa dessa vai ser restaurada. E toda a legalidade que essa família está vivendo vai ser quebrada. Nós quebramos todas as brechas. Nós vamos agora liberar não mais maldição, e sim bênção para nossa família. No nome de Jesus. Eu quero agora, hoje é dia de Santa Ceia. A pastora vai orar já com vocês, vamos fazer a ceia, mas eu quero que vocês peguem o vinho, o kitzinho de vocês, para que nós possamos orar. Não precisa tomar agora, a pastora vai orar com vocês para fazermos a Santa Ceia. Mas eu quero que vocês peguem esse kitzinho que vocês têm aí. Esse kit é o símbolo máximo de aliança que existe na terra. Aqui é o símbolo máximo da aliança que nós temos. É a nossa aliança com Deus.
E nós vamos orar juntos agora. E segura esse cálice aí de vocês, esse vinho, e ore comigo com todas as suas forças. Porque, gente, vai ter momentos que vai precisar ter confissão, vai ter que ter renúncia, vai ter que ser confessado. Tem um momento do ano, eu acredito que a gente vai fazer no final do ano, que é a grande renúncia, onde nós vamos renunciar a várias coisas erradas e pactos errados que fizemos. Mas nessa manhã eu já quero, gente, renunciar, confessando aqui algumas situações que nós tratamos nesse culto. E vocês estão na mão de vocês com o símbolo máximo da aliança que o ser humano tem com Deus, que é o vinho e o corpo de Cristo. Ora comigo, vocês estão com ele na mão? Ora comigo, como se estivesse falando com Deus, diretamente com Deus. Não precisa tomar agora, é só para vocês terem como símbolo máximo da aliança. Senhor, eu me apresento diante do teu altar com humildade e reverência. Reconheço que muitas vezes carrego dores, pecados, alianças quebradas, heranças não tratadas, e isso tem travado o fluir do teu vinho novo em mim. Peço agora, cura meu coração, Senhor. Toque em áreas escondidas, lembranças esquecidas, raízes profundas, que toda maldição silenciosa, que toda aliança quebrada, que todo envolvimento com o oculto, que toda injustiça herdada, seja agora trazida à luz do teu sangue.